numa conferência de famílias, né? Já tivemos alguns encontros. Hoje de manhã o pastor Daniel esteve com a gente e ele falou da responsabilidade, né, da família com a vida da igreja, como que a gente trabalha como igreja, como que a família pode vir e fazer a diferença, né, nos ajudando, porque faz todo sentido quando a gente se edifica, né? A Bíblia fala que os dons são feitos para isso, né? Para a edificação da própria igreja. Então, nessa troca que a gente tem, é que a gente vai crescendo, né, gente? Houve um conselho, assim, de forma muito enfática, né, do Novo Testamento, de que nós não podemos deixar de congregar, como alguns fizeram em algum momento, parece que um pouquinho antes daquele tempo que estava sendo escrito, né, Novo Testamento, parece que haviam pessoas que estavam deixando de congregar naquele momento ali, de a vivência da igreja, e naufragaram na fé, é a expressão que é usada na Bíblia, né? Então, eu não quero naufragar na fé. Você quer, querido? Também não, né? Naufragar é aquela ideia de você perder o seu barco no meio do mar e você afundar e ficar ali à deriva, né? Então, a gente não quer fazer isso na vida cristã, a gente quer continuar nessa ilustração, né, de estar no barco com Cristo, e a gente não pode se atemorizar de más notícias, né? O Senhor está conosco e Ele cuida de nós, e aliás, como diz o Salmo 23, eu não preciso de mais nada, né, se eu tenho o Senhor como meu pastor. Não é verdade, gente? É verdade, né? Muito bem, por isso que a gente está aqui em conferência, porque a gente precisa estudar, é verdade, precisa aprender a palavra de Deus, mais do que isso, tentar colocar em prática tudo isso, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo nos capacita para fazer isso, viu, gente? Paulo fala que o fruto do Espírito, né, aquilo que Deus faz através de nós, ele é contrário às obras da carne, aquelas coisas que a gente faz, né? Então é muito bom saber que não depende das nossas forças, né, mas do Senhor que está em nós. Isso é um bom começo, não é não, gente? É bom, porque as nossas famílias, a gente tem problema, não tem não, Duda? Eu tenho um problema em casa também, viu, gente? Minha família não é tudo isso não, hein? A gente tem as nossas falhas, os nossos pecados, e agora o Timão é rebelde, né? É um cachorrinho que eu tenho em casa lá em Yorkshire, ele é rebelde, Timão. Mas a Alice está na barriguinha da Tati, né? E quem sabe a Alice endireite essa família. Está lá a Alice crescendo 4 mesinhos na barriga, já já ela está aí com a gente quebrando tudo, né? Muito bem, e a gente é uma família imperfeita, eu sei que vocês também são, é por isso que a gente está aqui, né, gente? Não vem para a igreja para mostrar que a gente é uma família perfeita, pelo contrário. A gente vem para se identificar que nós não somos tudo isso, né? E nós precisamos de Cristo. Por isso, é necessário que a gente não deixe de congregar, porque esse contato que faz a gente aprender um pouquinho mais e crescer, né, gente? A gente precisa uns dos outros. Aliás, essa é uma expressão, que mais aparece no Novo Testamento, né? Uns aos outros. A gente precisa dessa troca aí. Dito isso, essa introdução, quero chamar pastor Daniel Lima. Esse sobrenome é um sobrenome bonito. O pastor Daniel Lima, ele foi professor do Creuze? Não. Chegou a dar aula para ele? Não. Foi professor no Palavra da Vida durante muito tempo. Foi pastor da igreja no Morumbi. Foi pastor da igreja em Caxias do Sul, né? E agora está na Conde, né? Está na Conde lá, servindo, colaborando com seus dons e talentos, enfim, né? Está lá a sua esposa, pai de 4 filhos, sabe o que é isso, né? Sabe o que é criar, né? O papel na criação dos filhos, vai falar um pouquinho sobre isso, né? Quero louvar a Deus pela vida dele, não o conhecia pessoalmente, só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, né? Tá lá, eu estou com esse privilégio, porque ele está lá em casa desde sábado de manhã, né? Bem de manhã, né, Gabi? Bem de manhã. E aí a gente pôde conversar bastante, trocar, isso é muito bom, mano. Muito bom, é um privilégio te conhecer, é um privilégio poder receber daquilo que Deus tem feito na sua vida, e também perceber daquilo que você tem feito na sua vida, que é parecido com aquilo que eu tenho feito com a minha, que se não fosse a graça de Deus, nós estávamos perdidos. Então, é muito bom ter o Daniel aqui. Eu vou orar por esse momento, não por costume, mas por necessidade. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Daniel está aqui conosco.
Obrigado porque ele vem compartilhar da sua experiência, dos seus estudos, do seu relacionamento contigo, Pai. Obrigado, Senhor. Também da palavra de Deus. A gente está aqui porque a gente quer ouvir a Tua voz, Senhor. E eu sei que a Tua palavra é a nossa fonte, né? Aliás, a nossa única fonte de regra e prática, Senhor. E a gente tem percebido o mundo que a gente está vivendo, mesmo os cristãos, se perdendo aí com outras fontes, outras ideias, inclusive humanistas, né? Se perdendo aí, Senhor, achando que a Bíblia precisava ser atualizada ou precisava ser adaptada, e as pessoas, as igrejas, os cristãos estão se perdendo porque perdem a fonte daquilo que o Senhor daquilo que o Senhor nos revelou, e nós pedimos que isso não aconteça com o nosso coração, Pai. Jamais a gente subestime a maldade que há dentro de nós, o pecado e as nossas decisões erradas. Por isso nós precisamos nos apegarmos na fonte da Tua palavra, e por isso nós estamos aqui, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Usa o Teu servo, seja um tempo aqui de aprendizado, mas não só isso, né? Que isso seja transformador para a nossa vida, esse é o nosso desejo. Amém. E nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, gente. Eu não sei se você usa a Bíblia, Márcio, mas eu vou usar, então quem sabe tu usa também. Pronto. Gente, muito boa noite. Muito gostoso estar com vocês aqui. Eu tenho o privilégio de conhecer o Creuze já faz bastante tempo. Ele tem lecionado num curso que nós temos lá no Rio Grande do Sul, um curso de mestrado, além de ser um amigo, de termos nos encontrado já em várias situações. Quando ele me convidou alguns meses atrás para falar sobre isso e me deu essa tarefa, e falando sobre qual o nosso papel na criação de filhos, eu devo confessar que eu tremi nas bases. Mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar da palavra. Então, isso aqui me dá segurança, tá? Eu quero justamente poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me mostrado na palavra, aquilo que eu tenho conseguido aprender dele. Ana Paula e eu somos casados há 36 anos, temos 4 filhos, e a nossa mais velha é casada, temos uma neta. Então, estou vendo assim um replay do que é criar criança de novo, porque com filhos já com 30 e poucos anos, eu tenho agora uma netinha que corre lá pela casa por 3 anos, e eu vejo todas aquelas artimanhas pecaminosas que meus filhos usaram, e eu também, para manipular a vida. E uma dessas últimas vezes que ela esteve lá em casa, e a regra é, você tem que lavar a mão, ela brinca no pátio, e depois eu falo, agora vamos lavar a mão para almoçar. Não, mas eu nem sujei, vô. 3 anos, eu nem sujei. Eu falo, tá, mas vamos lavar assim mesmo, né? E aí, daí, na hora de comer, às vezes eu tenho coisas que ela não gosta, ela fala, eu não estou com fome. Aí, já que eu não sou pai de primeira viagem, eu falo, olha, a vovó preparou uma sobremesa legal. Eu quero, pois é, mas só para quem comer. Então eu como, perfeito. Gente, os truques não mudam tanto assim, né? O disfarce muda de casa para casa, mas a estratégia é a mesma. E eu fico pensando no modo como nós fazemos a mesma coisa com Deus. Já reparou? Deus fala, obedece. Veja bem, Senhor, eu até quero obedecer. Você sabe como eu amo obedecer? Mas, sabe, neste caso, quem sabe... Aliás, quando a pessoa fala para ti, veja bem, em geral é porque ela não quer que tu veja nada. Você fala alguma coisa, ela fala, veja bem. Não é sempre, não podemos exagerar, mas cuidado, porque é bem possível que daí para frente seja uma cortina de fumaça. Mas a questão de criação, gente, é algo que nos acompanha como humanidade há muito tempo. E para começar, deixa eu ver se eu consigo me sintonizar aqui, eu preciso colocar isso numa posição. Não, pronto, já foi. Não sei se vocês conhecem, mas tem um ditado muito comum, um provérbio muito comum, que diz que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. É verdade, é preciso de toda uma aldeia, não sei o que significa exatamente isso, mas representa muito bem aquilo que eu chamo do dilema da próxima geração. Recentemente eu li um texto que vinha da Grécia Antiga, e parece que ele tinha saído das páginas do nosso jornal de hoje. O autor, o filósofo, falava,
Não há esperanças para essa geração. Eles não respeitam os mais velhos, são indisciplinados, são preguiçosos, são desrespeitosos. E assim, ele vai descrevendo, chega no final do parágrafo, ele repete: não há esperança para essa próxima geração. Já sentiu isso de vez em quando? Você fala: meu Deus, tem misericórdia. Com o tempo, a gente começa a lembrar também o que nós passamos. E aí você fala: bom, se havia esperança para nós, há esperança para essa nova geração. Não é muita, mas existe. O que é que uma geração, o que é que uma cultura procura fazer quando ela quer gerar a próxima geração? Quando ela quer cuidar, formar? Primeiro, ela quer passar lições aprendidas. Tem muita coisa que nós aprendemos ao longo do tempo e que precisam ser passadas. Essas lições têm a ver com responsabilidade, com consequências, têm a ver com como é que você se comporta, como é que você ganha respeito, como é que você respeita, como é que você trabalha, como é que você vence na vida. E você passa esses valores todos. Eu venho de uma geração que os técnicos aqui chamam de baby boomers. É uma geração, se você tem aí por volta de 60 anos para mais, você está comigo. Talvez eu esteja sozinho aqui, mas quem sabe tem mais alguém. Mas baby boomers fazem parte de uma geração que acredita muito no trabalho, no compromisso, e que você vai vencer se você trabalhar, e você tem que lutar. Talvez você acredite em algumas dessas coisas, quem sabe tu escapou daquela geração, mas está dentro ainda, tá? Hoje em dia, as gerações têm mudado muito. O modo de pensar, o modo de trabalhar tem sido muito diferente. A geração dos baby boomers é aquela que, se você fala de compromisso, a gente até arrepia, assim. Compromisso, é importante, vamos lá. Né? Hoje em dia, você fala para a gurizada compromisso, eles olham para a tua cara. Qual é a tua, meu? Compromisso? Como assim? O que eu ganho com isso? Estou exagerando, mas não muito. Esses dias, depois tem várias gerações, não vou entrar em tudo isso, mas esses dias, uma das minhas filhas, está com 32 anos, e ela faz parte de uma geração que são os millennials. Uma hora tu pode ler sobre isso. E ela falou: eu não entendo essa nova geração. E eu estou olhando para a cara dela. Estou com 63, ela está com 32. Não, nova geração? Porque, pois é, esse pessoal pensa de um jeito diferente. Ela começou a falar da gurizada mais nova, que alguns chamam da geração Z. Ela falou: não entendo essa geração. Eu falei: que curioso, né? Tu não entende a próxima geração. Tem 30 anos e não entende a próxima geração. E eu, então, estou perdido, né? Não tem nada para mim. O fato é, uma geração quer passar lições para a próxima. A gente quer passar lições que são importantes. Mais que isso, nós queremos preparar adultos responsáveis. A gente pode definir diferente o que é um adulto responsável, né? Mas nós queremos passar e preparar uma nova geração responsável. E, ao mesmo tempo, aqui é delicado, gente, nós queremos permitir novos caminhos. Nós precisamos permitir novos caminhos. Um dos privilégios que a idade traz e trouxe para mim como bênção é ser avô. Ser avô, eu não estou falando só da minha neta. Avô é quase que uma postura de vida. Você não é mais o responsável por muita coisa, você pode ajudar quando lhe pedem ajuda, tá? Avós, por favor, cuidem-se para não ficar dando palpite quando não lhe é pedido ajuda. A gente fica assim, morrendo de vontade de falar, mas ninguém perguntou, tu fica quietinho, fica na tua. Fala assim: precisar eu ajudo, mas se for necessário, morde a língua. Não morde forte não, que machuca. Mas o fato é, nós precisamos permitir novos caminhos, novas maneiras de fazer. Porque o mundo continua mudando tão rápido, gente. Então, o dilema da próxima geração é um dilema gigantesco. Como é que a gente prepara uma nova geração? Como é que a gente cria os nossos filhos diante dos desafios tremendos que existem hoje? Desafios os mais variados possíveis. Eu brinco quando eu falo sobre isso. Hoje de manhã eu mencionei rapidamente que a minha avó, já falecida há muito tempo, conheceu o meu avô na igreja no dia do casamento. Ela contava para a gente que ela ficava olhando da porta lá para ver quem que era o moço com quem ela ia casar. Ela sabia o nome dele, Álvaro, é só isso. E que o pai tinha escolhido. E ela ficava torcendo para ele não ser muito feio. Era mais ou menos essa a esperança dela. Ela era uma mulher madura, de 15 anos na época, então ela queria saber como é que é. E ela falava: eu ficava olhando assim pela fresta da porta para ver quem que era esse Álvaro. Meu pai namorou minha mãe,
E o dia que ele entrou em casa por uma circunstância lá, primeiro dia que ele entrou na casa da família da minha mãe, meu avô chamou ele e botou sentado, e quais são suas intenções? Vamos esclarecer as coisas aqui. E a partir dali, quase que saíram noivos, diz ele. A coisa assim era séria. Eu comecei a namorar minha esposa, Ana Paula, e fui pedir licença para o meu sogro, para minha sogra. Posso namorar? Hoje em dia, se o teu filho te convida para o casamento, você está bem na foto, tá? Para o casamento dele, assim, porque o cara chega um dia, essa aqui é minha namorada, mas quem é? De onde surgiu? Não, a gente se conhece há muito tempo, mas eu não sei quem que é. Muita mudança. Nem tudo é mudança para pior, tá? Mas há muita mudança e há muita preocupação. Com isso, nós temos então esse dilema de criar filhos. É um dilema. A gente se assusta, a gente se preocupa. E a velocidade com que as coisas estão mudando, eu imagino que você se preocupa cada vez mais, eu espero que sim, porque é uma situação preocupante. E a primeira coisa que bate na nossa mente, especialmente se você é um pai cristão, se você quer investir nos seus filhos, é essa frase aqui: eu não sei se eu consigo fazer esse negócio. Será que eu consigo criar filhos? Eu não sei como fazer isso. Eu vou dizer para vocês que se você acha que não sabe, você está absolutamente certo. Tá? Não sabe mesmo. É o tipo da tarefa que você não tem treinamento prévio. Você pode ler, você pode estudar, você pode perguntar, mas aí as pessoas têm várias razões, e deixa eu dizer para vocês que algumas dessas razões são estratégias do diabo para que você entre inseguro na tarefa de criar filhos. Primeira desculpa que a gente ouve muito, e é verdade, tá? Não estou exagerando nem desprezando, é assim: eu não tive pais, ou não tive bons pais, ou meu pai desapareceu muito cedo, ou minha mãe trabalhava 24 horas por dia, ou eu não tive um bom exemplo em casa. Eu tenho um grande amigo meu que cresceu e o pai dele era alcoólatra, tocava na noite, era um homem extremamente desregrado, e ele me conta que por volta de 8 anos ele aprendeu a ver como o pai entrava em casa à noite, ou de madrugada, a hora que entrava. O jeito que o pai abria a porta e fechava a porta da casa, ele sabia se ele tinha que fugir pela janela ou não. Porque se o pai chegasse muito alcoolizado, o pai ia bater em todo mundo. Então ele falou: Daniel, de repente, o jeito que ele batia a porta, eu abria a janela, pulava para fora, ia para a casa do meu primo e passava a noite lá. E ele falou que ele tinha 9 anos uma vez, quando ele voltou, já de manhã, e encontrou a cozinha toda quebrada, a geladeira jogada no chão e o pai dormindo dentro da geladeira. De tão bêbado e agressivo que era o homem. Como é que esse homem vai criar filhos? Eu vou seguir o modelo. Não, a última coisa que eu quero é seguir o modelo dos meus pais. Eu não sei que modelo você teve. O mais provável é que, minha esperança pelo menos, é que tem coisas que você gostaria de copiar e coisas que você fala: pelo amor de Deus, não. Mas é uma realidade, isso te dá aquela sensação de impotência. Eu não consigo criar filhos. Uma segunda razão, se você é cristão, é que você vai falar assim: Daniel, eu não conheço a Bíblia. Como é que eu vou ensinar a Bíblia para criança? Cara, eu não conheço a Bíblia. Bom, primeiro, quanto aos pais, se você não teve um bom pai, deixa eu dizer que se você está em Cristo, você tem um pai maravilhoso, um pai perfeito, um pai que é melhor do que qualquer pai que você pode ter ou qualquer pai que você pode ser. Porque Deus nos chama e nos adota na sua família e Ele se propõe a ser o nosso pai. Então eu quero trazer consolo e esperança para ti. Talvez teu pai tenha sido um mau exemplo, não precisa me dizer, ou pelo menos em alguns aspectos não foi um bom exemplo. Pode ser diferente contigo, porque você tem um bom pai. Se você não conhece a Bíblia, que é o segundo argumento que eu ouço com muita frequência, isso tem jeito, é bem simples, é só estudar a Bíblia. Você não tem que saber grego e hebraico e fazer 5 anos de teologia. Abre a Bíblia, lê a Bíblia, olha as histórias. Um tempo atrás teve um professor que veio falar comigo: Daniel, é tão difícil ensinar o Antigo Testamento para as crianças. Eu falo: cara, é a coisa mais fácil que existe, é cheio de história. O que as crianças mais gostam é história. Elas ficam na frente da televisão ouvindo um mundo de história, aliás, umas histórias sem pé nem cabeça. As histórias aqui são ótimas. Estuda a Bíblia, conhece a Bíblia, aprende a interpretar a Bíblia.
onde você lê uma história e você fala, tá, o que Deus está ensinando? Como é que isso pode se aplicar para o meu filho? Então, se você não conhece a Bíblia, você pode aprender, pode conhecer a Bíblia. Terceiro argumento que eu ouço de muitos pais é, eu não tenho jeito com criança. Isso é muito famoso. Aliás, na nossa cultura, ainda muito impregnada de machismo, criança é coisa para mulher. Deixa eu dizer que isso é uma grande mentira. Todo mundo consegue conversar com criança. Claro que você vai ter que chegar no nível da criança. E, de modo geral, sim, as mulheres têm uma sensibilidade maior para as crianças. Agora, gente, de modo nenhum, nós homens podemos ou temos o direito de abdicar da interação com crianças. Aliás, pelo contrário, eu te convido a se envolver com crianças. Eu te convido a sentar no chão, brincar de carrinho. Brincar, por exemplo, eu conheço tudo sobre brincadeira com a Barbie. Eu sou excelente. Tive as minhas primeiras 2 filhas, e elas queriam brincar de Barbie. Eu gosto de mexer com madeira, então o que eu fiz? Eu construí uma casinha de Barbie. Claro, né, do tamanho da Barbie, não era as casinhas bonitinhas que tem por aí, mas fiz lá de madeira. E aí elas acharam lindo, só que não bastava construir a casinha. Pai, vem brincar com a gente. Eu fui a Barbie, eu fui o Bob, eu fui o cachorrinho, eu fui tudo, gente. Dá para fazer. Com os guris fica um pouco melhor, porque tem Hot Wheels, pelo menos eu entendo o que é isso, tá? Mas a tal da Barbie me deu muito trabalho. Mas não tem importância, o fato é, gente, você pode se envolver. Sim, às vezes precisa de mais habilidade, às vezes tem um jeito de você brincar. Para mim, o grande segredo é você parar e conversar. Por exemplo, minha neta chega em casa. E aí eu sei, por exemplo, porque eu estou minimamente ligado, que ela ganhou um vestido novo. Eu não sou de reparar nessas coisas, tá? Mas eu ouço, porque eu estou ligado, eu estou interessado, que ela ganhou um vestido novo. Daí eu falo, Chloe, não acredito, tu ganhou um vestido novo? É, vô. E como é que é? É lindo, vô. Como é que é esse vestido? Então ela começa a me contar, não faz o menor sentido para mim, mas não tem importância, não tem que fazer sentido. A gente começa a conversar e a gente fala, aí ela fala, então ela pega uma boneca e o vestido é assim. Cara, eu me torno um especialista no fashion de bonecas, tá? Porque não tem importância. Essa conexão, que em si não é tão importante o assunto que a gente fala, permite que a gente converse e permite que eu fale ao coração dela. Hoje, aos 3 anos, eu falo algumas coisas, eu espero que com o tempo eu possa falar muito mais. A última pergunta desculpa que eu vejo muitos pais darem é, eu não tenho tempo. E anos atrás eu ouvi uma resposta de um pastor dizendo, gente, todo mundo tem 24 horas por dia. Ninguém tem 36 horas por dia. Cá entre nós, homens, às vezes eu acho que as mulheres têm, porque elas fazem 5 coisas ao mesmo tempo e eu mal consigo fazer uma. Eu sou daqueles que se eu tiver que cuidar de 2 tartarugas, uma vai fugir, porque, né? Mas o fato é, tempo você reserva, você cria tempo, especialmente com filhos. Você tem que reservar esse tempo. Mas como a gente sente que não consegue fazer, e aqui que eu acho que é um dos grandes perigos, nós começamos a falar que nós precisamos de especialistas. Eu não sei fazer, e na nossa sociedade, mais do que nunca, nós queremos especialistas. Médicos especialistas. Eu não sei quantos de vocês lembram disso, mas quando eu cresci, nós tínhamos o médico da família. Ele vinha em casa e ele cuidava da família inteira, do meu pai para minha mãe, tinha uma tia mais idosa que morava com a gente, nos 5 irmãos, ele passava o remédio para todo mundo, não tinha especialista. Hoje, cada vez mais, nós temos especialistas, o que é uma coisa boa, tá? Não estou negando, isso é uma coisa que nos ajuda bastante, mas o que eu quero destacar é o fato que quando a gente não sabe fazer alguma coisa, a gente procura um especialista. Quando a gente acha que não sabe criar um filho, a gente terceiriza o filho para especialistas. O primeiro deles são os pastores. Opa, deixa eu ver se está na direção certa. Acho que deu uma travada aí. Não, foi, pronto. Primeira coisa são pastores. A gente chega para o pastor, não sei o que fazer com meu filho, dá um jeito no meu filho. Porque é pastor, né? Tem uma conexão direta com Deus, então, cara, te vira, cuida aqui. Isso a gente vê com crianças, e eu ouvi muitas vezes com adolescentes, pais que vinham falar, pastor, não sei o que fazer com meu filho, dá um jeito no meu filho. Olha, eu gostaria de ter a fórmula mágica. Posso dar algumas dicas, a Bíblia nos dá algumas dicas,
Mas no fundo, gente, quem vai resolver o problema dos seus filhos é você. Não tem como passar essa bola. Outros falam, já sei, eu quero que a igreja resolva o problema dos meus filhos. Nós vamos falar sobre a igreja, tudo que a igreja pode fazer, falamos hoje de manhã. Outros acham que a escola resolve o problema dos filhos. Minha esposa foi por muitos anos professora numa escola municipal lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, numa escola de periferia, e teve uma vez que ela teve um aluno que levou uma faca para a escola, mas uma faca, pensa numa faca séria. E ela teve, então, o privilégio de desarmar esse aluno. Minha esposa pesa 50 quilos, é desse tamanhozinho, o aluno era quase o tamanho dela. E quando ela me contou, eu falei, mas o que tu fez para desarmar o aluno? Ah, eu pedi a faca. E ele te deu? Deu. Ufa, ainda bem que não deu uma facada, né? Mas aí eles pegaram a faca, não sei o quê, olha, vai para casa com bilhete, amanhã tem que voltar com a mãe. A mãe chegou no dia seguinte, sentaram e tal, e aí, olha, a situação foi essa. A mãe falou, olha, eu não sei o que fazer. Se vocês, como escola, não sabem o que fazer, eu também não sei, pode chamar a polícia. Quer levar embora, leve embora, porque eu não sei o que fazer. E, gente, isso é muito frequente. E aí, por fim, quando eu não sei o que fazer, eu começo a dizer assim, eu preciso procurar um profissional, um psicólogo, um psicopedagogo, um psiquiatra, sei lá, alguém que me ajude. Embora profissionais possam ajudar, de novo, não é responsabilidade deles. Eles vão nos auxiliar nessa tarefa. Mas eu quero dar para vocês aqui, primeiro olhar o que a palavra nos ensina, e eu quero que a gente saia daqui com esperança. Eu não quero dizer, gente, criar os filhos é a pior coisa que existe, senão o ministério infantil vai terminar daqui a alguns anos, porque ninguém vai querer ter filho. Não é isso. Mas, pelo contrário, existem vários princípios que a gente pode observar na palavra de Deus, e é isso que eu quero conversar com vocês. E a pergunta que eu quero fazer, então, é a seguinte: afinal, quem que é responsável pela formação? Quem que é responsável pela criação? Alguns estudiosos dizem que é a sociedade como um todo. Há alguma verdade nisso, né? Porque a sociedade, as pessoas, o modo de pensar. Agora, eu morro de medo, porque se a nossa sociedade é depravada, então eles vão ensinar aquilo que eles valorizam para as crianças. E nós vemos isso na mídia, na televisão, em vários lugares. Uma das coisas que mais me entristece é a sensualização. Meninas de 3, 4, 5 anos que se vestem como se elas tivessem 25 e, na verdade, como se fossem mulheres promíscuas de 25 anos. E se maqueiam e usam umas roupas extremamente sensuais, o que não faz nenhum sentido. Uma criança. Mas a sociedade vai ensinar. Mas será que é isso que nós, como cristãos, acreditamos? Outros acreditam que quem tem a responsabilidade é o Estado, o governo. Países comunistas acreditam nisso, que a criança não pertence à família, a criança pertence ao Estado. Portanto, o Estado pode intervir. A gente tem crescido nisso na sociedade. Há um lado saudável nisso, deixa eu fazer essa ressalva, que é o fato, se você tem um pai abusivo, um pai que maltrata, que abusa sexualmente, mentalmente, psicologicamente da criança, eu acho que o governo tem que intervir, sim. E a solução, muitas vezes, é levar para a polícia, tá? A coisa é séria. Então, o Estado tem que intervir na criação das crianças. O Estado não pode ser o responsável pela criação das crianças. Porque senão o atual governo vai puxar para um lado, entra outro governo, vai puxar para outro. Aí muda o currículo, vai levar para outro. Aí vai mudar. Gente, diante de Deus, o Estado, qualquer que seja o partido e o presidente e o governo, são humanos. E, portanto, corruptos. Um pode ser mais, um pode ser menos, você pode concordar mais com um, pode concordar mais com o outro, mas nós não podemos delegar para o Estado o cuidado dos nossos filhos. Continuo dizendo, há um lado saudável, há uma intervenção que o Estado tem que fazer, mas não é a solução. Outros dizem que é a igreja. E eu acredito muito na ideia de que a igreja tem uma forte participação na formação das crianças, especialmente, nós vamos olhar isso com mais cuidado, mas especialmente porque toda família, ela tem muito a contribuir, mas nós não somos completos. Nós precisamos de ajuda.
E a ajuda que eu acredito que nós temos que ter tem que vir da igreja. Ao mesmo tempo, a igreja não pode ser responsável, porque a igreja não detém autoridade sobre a criança. E se a igreja tem um super, hiper, ultra ministério infantil, quem sabe eles têm 2 horas com as crianças por semana. O resto do tempo é contigo. Mas tem a escola. É verdade. Mas aquele tempo de maior impacto é contigo, é na família. Então, em última análise, a pergunta tem que cair: família. Eu, nessas últimas semanas, estive olhando isso com mais atenção, pensando na mensagem de hoje, eu encontrei 3 respostas. Quem que é responsável? A família é responsável, a igreja é responsável, e eu não podia deixar de colocar aqui que Deus é responsável. Porque é o que está por trás de tudo. Mas vamos falar nessa progressão. Primeiro, a família é responsável. E não tem como nós negarmos isso, não tem como nós passarmos essa bola. Inclusive, existe uma tendência cada vez mais forte no mundo todo, primeiro, de ter cada vez menos filhos. Meus pais tiveram 5, eu tive 4. Eu falei, bom, com 4 filhos eu vou ter pelo menos uns 16 netos. Estou com 1 até agora, tá? Não sei se vai chegar a 8, mas vamos esperar, também não é meu palpite, porque não sou eu que vou criar essas crianças. Então não vou ficar eu dizendo, quero mais neto. Tu vai cuidar? Não, eu vou ajudar no máximo. Complicado. Mas o fato é que tem havido uma crescente ênfase ou tendência das famílias terem cada vez menos filhos, e algumas famílias que eu conheço que optaram claramente por não ter filhos, famílias cristãs. Não, nós não queremos ter filhos, porque a gente acha que dá muito trabalho, a gente tem muito medo de que vai ser essa criança, o mundo está muito louco, nós decidimos não ter filhos. Eu não posso apontar uma passagem bíblica que diz que você tem que ter filhos. Alguns falam, às vezes, do multiplicar e encher a terra. Olha, a terra está mais ou menos cheia, tá, gente? Não precisamos encher muito mais, não, vai ficar complicado. Mas o fato é que eu acredito que existe na própria teologia bíblica a ideia de você gerar uma geração, desculpa a redundância, santa. De você levantar filhos, trazer filhos ao mundo e consagrá-los a Deus para que eles sejam bênção. De qualquer forma, vamos olhar cada uma dessas respostas. A primeira delas é a irresponsabilidade da família. Eu vou abrir numa passagem que eu creio que vocês já conhecem, que é Deuteronômio, capítulo 6. E eu quero olhar versos de 4 até 7. Essa é uma passagem muito conhecida sobre família, e eu quero destacar alguns princípios que nós podemos tirar aqui. Deuteronômio 6, 7. Essa passagem, especialmente os primeiros 2 versículos, é conhecido pelo povo de Israel como Shema. Shema é a primeira palavra, ouve. Mas entre os judeus era quase que uma declaração de fé. Então, quando alguém começava a falar Shema Israel, todo mundo completava a frase. Por quê? Porque a afirmação ela é extremamente ousada e politicamente incorreta num mundo politeísta da época. Quer dizer, ali era um lugar que todo mundo tinha vários deuses. Aí o judeu chegava e dizia, ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Já comprava briga logo de saída, né? Vocês têm um monte de deuses? Pois é, olha, o nosso Deus é o único. Aliás, hoje em dia é muito curioso. Um tempo atrás eu fiz um estudo sobre intolerância. Hoje fala-se muito de tolerância. Você tem que tolerar a tolerância da diversidade, tem que tolerar. E é muito curioso, porque antigamente tolerância era, eu penso uma coisa, o Márcio pensa outra, e eu tolero, posso não gostar, mas eu tolero. Hoje em dia, se eu penso uma coisa e o Márcio pensa outra, eu falo, você não pode pensar isso porque isso me agride. E o Márcio fala, cara, mas eu penso, não pode, você é um racista, você é um fanático, você... Então, a tolerância que era, ele pensa um jeito, eu penso outro. Hoje se tornou uma intolerância. Se você pensa diferente de mim, você está errado. Você é intolerante, você é fanático. Cara, eu não briguei. Você me perguntou opinião, mas não pode ter essa opinião. Porque a sua opinião atrapalha o meu modo de viver. Então, essa declaração de Israel era uma declaração que hoje seria politicamente incorreta. É você chegar numa reunião com vários religiosos e falar, gente, atenção, o nosso Deus é o único, tá? O de vocês não vale nada. Mas é o que diz.
Mas ele continua, verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Quais palavras? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. O primeiro princípio que eu quero destacar aqui é o princípio de integridade. Se você vai se preocupar em criar filhos para Deus, você precisa se preocupar com integridade. Integridade é você estar por inteiro. É você estar totalmente ali. Então, aquilo que você fala bate com aquilo que você faz. Aquilo que você diz que acredita é aquilo que você, pelo menos, tenta colocar em prática. Talvez não consiga, mas, olha, esse é o certo, eu estou tentando, esse é o caminho. Se eu vou ser um pai que realmente se preocupa em criar filhos para Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é essa integridade. Gente, o maior presente que você tem para dar para Deus e para as pessoas ao seu redor, particularmente aqui estamos falando de filhos, é a pessoa que você se torna em Cristo Jesus. É a tua maior contribuição, não é o teu dinheiro, a tua inteligência, a tua beleza, a tua habilidade, embora tudo isso possa ajudar muito. A tua maior contribuição para os teus filhos é quem você é em Cristo, diante deles. Integridade. Porque se tem uma coisa que os filhos percebem de longe, é falsidade. Por quê? Porque eles convivem contigo. Então você fala de amar Jesus e você é grosseiro. Você fala de honestidade e você é desonesto. Você fala de amor ao próximo e você fala mal do vizinho. Ou do pastor, já pensou que coisa terrível? Isso não acontece aqui, tá, Márcio? Outras igrejas eu estou falando só. Mas é assim, você passa por uma situação que você está na vitrine o tempo todo, porque a criança está te filmando direto. É o tempo todo, e ela está absorvendo, é uma esponjinha. Esses dias a minha neta chegou em casa, eu falei, bom, agora vamos fazer isso? Ela, é claro. Ela tem 3 anos. Eu falei, como assim, é claro? Aí eu parei um pouquinho, é o que minha filha fala com muita frequência. Vamos fazer? Claro, vamos lá. Ela não entendeu bem, mas ela entendeu esse é claro, é uma coisa, quer dizer sim, então eu vou começar a usar isso aqui. Ela nem entendeu como, mas eu vou usar. Enquanto é só uma palavra, tudo bem. O que mais a criança está aprendendo? O primeiro princípio que ele fala é isso. Ele está dizendo, ele vai instruir sobre filhos, ele fala que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. O que é que está no seu coração, gente? Sabe uma coisa que me entristece? E não sei se acontece aqui, oro para que não, mas eu lembro, ao longo de 30 anos como pastor, várias vezes pais que não investiam na educação espiritual dos seus filhos, na educação cristã dos seus filhos, não trazia na programação, ou não queria comprar um livrinho, não queria comprar uma revistinha, mas fazia questão que o filho fizesse curso de inglês, que o filho fizesse curso de judô, de balé, de informática. A formação profissional do filho era a coisa mais importante para ele. Eu lembro de conversar com um desses pais, falei, cara, mas e a formação do seu coração? Depois ele cuida disso. Hoje seus 2 filhos estão longe de Deus. Porque não é assim. De novo, eu preciso ter isso muito claro no meu coração e eu preciso passar esse valor em casa. Continuando a ler, verso 7, eu vou ler o 7 até o 9. Essas palavras, então, que tem que estar no seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços, prenda-as na testa, e escreva nos batentes da porta na sua casa e em seus portões. Tem mais 2 princípios que eu quero destacar aqui. O primeiro deles é o princípio da persistência. A palavra, a outra versão, diz inculque no seu filho. A expressão é abre a cabeça e enfia lá dentro. Não faz isso literalmente, por favor, tá? Mas às vezes dá vontade, eu sei, mas não funciona assim. Ensina em profundidade, vai a fundo, não fica na superfície. A ideia de persistência não é só que você vai continuar fazendo, mas que você vai querer que isso atinja o coração.
Não se satisfaça com uma obediência externa apenas. Porque enquanto a criança é pequena, você manda, ela obedece, em geral, tá? Mas você tem que ganhar o coração dessa criança. Porque quando ele tiver 15, 16, 17, 18 anos, aí só se você chamar a polícia. Se você não ganhou o coração ali, a coisa vai ficar cada vez mais complicada. Então, conversa com a criança, fala sobre os valores eternos, entra no diálogo com ela, entra, se você puder, no coração dessa criança. Ensina com regularidade e em profundidade. Encoraja o que é certo, repreende o que é errado. Insiste. Não desanima. Teve uma vez que eu estou falando muitos exemplos da minha neta, tadinha, mas vamos lá, vai. É o mais recente aqui. Que ela estava, eu não lembro o que era a coisa, mas ela estava desobedecendo a mãe na hora do jantar, lá na nossa casa. E como avô eu queria intervir, mas fiquei quieto, né? E aí a minha filha falou 1, 2, 3, na terceira vez a Chloe, nossa neta, virou para mim e deu uma risada, né, desobedecendo a mãe. Aí eu fiz a cara mais feia que eu posso, e gente, acredite, eu posso fazer a cara mais feia do mundo. Né? Ela fez assim, eu falei, não estou achando legal isso não, você não pode desobedecer sua mãe. Aí ela ficou meio assim, mas continuou desobedecendo. Aí minha filha teve que tirá-la da mesa, foi lá, disciplinou, voltou. Deu 5 minutos, de novo, minha filha foi lá, disciplinou, voltou. Mais 5 minutos, ela foi lá, disciplinou, voltou. Foi pelo menos 5 vezes. No final, minha filha estava quase chorando. Porque é constrangedor, é cansativo, é chato, e a criança sabe que ela está numa luta aqui, ainda mais na casa do vovô e da vovó. No final, quando a mãe levava para disciplinar, ela olhava para ele, e eu olhava para o lado, não é comigo esse papo, é contigo. E aí, no final, eu fui encorajar minha filha, eu falei, filha, eu sei que é difícil, mas tu tem que continuar com persistência, é exatamente isso. E a minha filha falou, pai, estragou o lanche. Eu falei, é um preço barato para se pagar. Não, mas estragou o lanche de vocês também. É, mas é um preço barato para se pagar. Não tem importância, estraga o nosso lanche, mas vamos investir nessa vida. E aí, completando aqui, ele fala para você falar sentado, andando pelo caminho, quando deita, quando levanta. E aí ele usa no verso 8 e 9, uma coisa que é curiosa, você já deve ter visto isso em alguns filmes, que o judeu tradicional, Hassidim, ele usa uma fita de couro, já viu isso? Amarrada no braço quando ele ora. E aí ele põe uma fita de couro na testa e tem uma caixinha aqui dentro. O que tem escrito nessa fita de couro é o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Deus. Então, quando ele diz aqui, amarre nas suas mãos, o cara falou, já entendi, eu amarro na mão. Ponha na sua testa, ele fez a caixinha, e dentro daquela caixinha, se você abre, está escrito, Senhor, seu Deus, é o único Senhor. E se você já deve ter visto em alguns lugares também, que na entrada, no portal assim, tem o mezuzá. Mezuzá são dois, tem vários formatos, mas basicamente o que está escrito ali é a mesma coisa. E um judeu tradicional, ele vai entrar, ele beija aquilo para entrar em casa. Certamente não é isso que a Bíblia está falando, tá? Não está falando para você amarrar coisa no braço, amarrar no meio da testa, amarrar na entrada. A minha interpretação é que o que ele estava dizendo assim, gente, usa isso como um sinal na tua mão. Toda vez que tu vai fazer alguma coisa, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Opa, acho que eu não vou fazer isso, porque o Senhor meu Deus é o único Senhor. Põe no meio da tua testa para onde você olhar, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Tem que estar que nem viseira, sabe aquelas viseiras de burro? É exatamente assim. Ó. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Põe na porta da tua casa para que tudo que tu leva para dentro de casa, o Senhor meu Deus é o único Senhor. Agora, o que eu quero falar aqui é o que eu chamo do princípio da oportunidade. Gente, nós precisamos criar oportunidade para falar ao coração dos nossos filhos. Você fala, eu não tenho nada em comum com meu filho. Cria, brinca de Barbie, não tem importância, tá? Cria alguma coisa para tu conversar com ele. Não espera ele ficar mais velho, aí eu converso, porque aí tu é um estranho para ele. Se você tem habilidade para fazer alguma coisa, brinca daquilo. Vai jogar futebol com ele, vai brincar de boneca, vai construir pista de Hot Wheels, eu não sei o que é, vai jogar, como é que é? Fortnite é um dos poderosos, né?
Tem aquele de construir, como é que é aquele de construir? Não, mas de videogame. E é esse negócio, esse Minecraft aí. Aquilo é uma loucura, aquilo não faz o menor sentido para minha cabeça. Não importa, vai jogar Minecraft com eles, tá? O que eu quero dizer é, cria oportunidades, gente. Quando você anda, quando você senta, quando você fala, nós precisamos ter pontos de encontro com os nossos filhos. Precisamos disso. Cultiva isso. Porque tem uma idade, quando ele é bem novo, que você fala para ele, vamos sair com o pai ou com a mãe, e ele se sente o rei da cocada preta, né? Eu lembro que eu saía com meus filhos, eu tinha uma prática de uma vez por semana eu saía com um filho. 4, dava uma vez por mês quase. Mas aí eu saía e a gente ia comer em algum lugar. Pode ser na padaria comer um docinho, mas eles se sentiam assim, e era só eu e um dos filhos. Não ia 2 filhos, minha esposa não ia, ela tinha outras oportunidades, mas eu saía só com eles. E eles se sentiam assim, né? Com o tempo, isso não fica tão legal mais. Com o tempo, ele não faz mais tanta questão de sair com o papai. A não ser que você tenha um vínculo com ele. A não ser que você tenha uma amizade com ele, ou com ela. Então, princípio de integridade, eu tenho que ter o coração naquilo que eu digo, naquilo que eu prego. Princípio da persistência, eu preciso continuar, e isso vai demandar muito tempo e muita energia. Eu diria mais, eu não vou poder gastar todo o tempo nisso, eu sei que vocês têm estudado isso. Escolha as brigas certas, não compre todas as brigas, porque você não vai aguentar. Eles te ganham pelo cansaço. Escolhe uma briga de cada vez. Agora, a briga que tu escolher, vai até o fim. Eu lembro uma vez que eu tive que disciplinar uma das minhas filhas, e virou uma luta de poder. Porque eu tinha colocado ela para dormir na casa, a gente estava na casa de uns amigos, e ela tinha 3 ou 4 anos, já tinha trocado fralda, já tinha dado a mamadeira, estava quentinha, estava tudo certo, tá? Não tinha nada errado, ela não estava doente, plena saúde. Aí eu punha para dormir, ela saía do quarto, ela vinha para a sala, ela abria a porta da sala e olhava para mim. Aí eu fui lá, não, filha, tem que deitar, não sei o quê, daí ela veio de novo. Não, filha, agora é hora de dormir. A irmã já estava dormindo, a amiguinha estava dormindo, e ela... Na 4ª vez, de novo, ela abria a porta, gente, ela não ficava brincando no quarto, ela não brincava em outro quarto, ela abria a porta e olhava para minha cara, assim, ó, tipo, tu não me dobrou. Gente, isso durou 45 minutos. Depois da 4ª vez, ela começou a apanhar. 45 minutos. Quase que eu chamei o conselho tutelar para mim, porque eu não aguentava mais. Gente, eu estava um trapo, estragou a minha tarde, eu estava suando, a camisa estava para fora da camisa, da calça, eu estava descabelado. Mas o que eu me dei conta? Primeiro, é uma luta de poder, porque eu não estou exigindo dela algo impossível, não estou pedindo que ela flutue no ar, ou que ela lave a própria roupa aos 3 anos, ou que ela não suje as fraldas. Fica na cama. É só ficar na cama. Mas ela sabia que se ficasse na cama ela ia dormir, ela não queria dormir. E aí entrou numa queda de braço. Porque, de novo, gente, ela abria a porta e olhava para a minha cara assim, ó. Daí ia lá, apanhava, colocava na cama, orava com ela, saía, sentava. Depois da 3ª ou 4ª vez que ela apanhou, o casal conosco ficava assim, todo mundo na sala. Daqui a pouco a gente ouvia o barulhinho, tch, 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 os pezinhos andando. Olhava de novo. Persistente. De novo, é claro que você tem que ter certeza que não é uma briga injusta, incorreta. Agora, alguns diriam, não, Daniel, quem sabe ela estava com algum problema emocional de... Olha, gente, pode ser, mas eu acho que era sem vergonhice mesmo, era pecado mesmo, tá? Hoje é a filha com quem eu tenho mais amizade e intimidade, tivemos que quebrar isso. E, finalmente, o princípio da oportunidade, como eu já falei, crie oportunidades, brinque, monta Lego, joga o Minecraft, eu não sei o quê. Dá um jeito, você precisa ter pontos de contatos com eles. Porque se a única coisa que você faz com eles é abrir a Bíblia e ler a Bíblia, é muito chato isso. Tu não é amigo deles, eles não te conhecem. Tu é um estranho quase. Mas, em geral, gente, quando a criança está crescendo, sair com o pai ou com a mãe é, assim, o ponto alto para eles. Porque tu é o herói deles. Isso não vai durar muito tempo. Aproveita enquanto isso funciona.
cultiva, cria algumas coisas, se possível, desenvolve um hobby com eles. Dá um jeito, descobre. Se você não tiver muita ideia do que fazer, procura alguém que você acha que é bom nisso, faz alguma coisa, investe nisso. Responsabilidade da igreja. Veja bem, a responsabilidade primária é da família. A igreja, ela serve como coadjuvante, como ajudante, como alguém que vem junto para colaborar. Deixa eu olhar com vocês duas passagens. A primeira, pronto, lá estamos nós. A primeira delas está em Tito. Eu li rapidamente hoje de manhã essa passagem, não pude explorar, mas deixa eu explorar um pouquinho mais. Abre comigo em Tito, capítulo 2. O apóstolo Paulo fala isso, versos de 1 a 6. O apóstolo Paulo diz para Tito: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Se você não conhecesse a passagem, você diria, bom, agora ele vai falar de teologia, porque sã doutrina, está de acordo com a sã doutrina, ele vai começar com aquelas coisas complicadas. Olha o que ele diz. Ensina os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Os homens mais velhos somos nós, os tios e avós da igreja. Nós devemos ser exemplo nisso que ele está dizendo aqui. No verso 3 ele começa a explicar sobre mulheres, e eu acho que ele entra mais em detalhes, mas a mesma coisa do verso 3 ao 6 é aquilo que eu acho que se aplica aos homens. Mas para as mulheres ele diz assim, verso 3: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. O papel das mulheres mais velhas é serem mestras do bem. Eu costumo dizer sempre que, como pastor, não sei como é que acontece aqui, Márcio, mas é muito comum que a grande maioria das pessoas que me procuram são mulheres. A grande maioria das mulheres que me procuram e são casadas, elas procuram para falar que o casamento não está bem. E aí ela começa a descrever e eu falo, coitadinha, ela é casada com um ogro. Ela é casada com um monstro da floresta. É claro que quando eu ouço o marido, eu falo, coitadinho, ele é casado com uma jararaca. A verdade está um pouco dos dois lados, tá? Mas a mulher vem e fala tudo isso. O que eu tenho para dizer para ela é assim, ama o seu marido. Daí ela me pergunta, como é que ama marido? Gente, eu não sei amar marido. Não tenho experiência, não tenho competência para amar marido. Aliás, eu me surpreendo que mulheres amem maridos de modo geral. Para mim é uma loucura, tá? Inclusive é minha. Como é que ela pode me amar? Mas tudo bem, eu estou feliz e quero que isso continue. De uma maneira muito prática, o como tem que ser ensinado por mulheres. Porque o homem não sabe ensinar isso. Então, mulheres precisam fazer isso. E ela continua, né? Verso 4. Assim poderão ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Não vamos poder explorar todo o texto, mas o que eu quero que você repare é que a igreja tem sim uma responsabilidade de ensinar a próxima geração. Por quê? Porque nenhuma família hoje, pai, mãe e filhos, é suficiente. Ao longo do tempo, nós fragmentamos a família. É muito comum que as famílias não vivam perto de vô, vó, tio, tia, primos. Por causa da mobilidade social, a gente vai para um lugar, pega um emprego na outra cidade, muda para cá, muda para lá. Meus filhos cresceram sem os avós. Meus pais moram aqui em São Paulo e nós estamos no Rio Grande do Sul há 30 anos, 25 a 30 anos. Graças a Deus que nas igrejas onde nós estávamos, eles tinham outros avós que chegavam junto e que às vezes levava para casa, às vezes faziam alguma atividade com eles. Vamos olhar outra passagem, depois a gente olha os princípios, tá? Que é João 13, essa também é uma passagem bem conhecida, eu quero só pegar o princípio ali. João 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Olha só o 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Não é se vocês cantarem músicas bonitinhas. Não é se vocês lerem a Bíblia. Não é se vocês vierem para o culto.
As pessoas vão saber que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Deixa eu olhar com vocês alguns princípios aqui. O primeiro deles é o que eu chamo do princípio das múltiplas influências. Gente, uma das coisas mais poderosas na cabeça da criança, quando ela começa a crescer, ela ouve o pai e a mãe, e por favor, pais e mães, digam a mesma coisa. Uma das coisas mais estratégicas que a criança faz é ir para o pai pedir uma coisa, se o pai não deixa, ele vai e pede para a mãe. Se a mãe deixa, ele volta e joga um contra o outro. E aí alguns de nós, homens, não vocês, estou falando de outros homens, somos meio bananas. Então a criança vem perguntar, a gente fala, pede para tua mãe. Gente, 2 ou 3 a criança entende, não vou perguntar para o meu pai, não adianta nada mesmo, vou perguntar para minha mãe, é ela que resolve. É verdade, alguém disse. Mas o fato é, quando nós falamos a mesma coisa, porque isso foi muito, muito gostoso de ver na nossa família, que eles às vezes me pediam alguma coisa, eu falava, olha, eu acho que não, mas pede para tua mãe. Aí pedia para a mãe, e a mãe falava, o que o pai falou? O pai falou que não. Então é não. Aí lá pelas tantas as crianças entenderam. Eu lembro de uma filha minha que ela pediu, eu falei, então pede para tua, né? Não, pede para tua mãe. Ela falou, não adianta, ela vai dizer a mesma coisa. Eu falei, então, estamos acertando aqui. Agora, para a criança, é fundamental que ela, ao ouvir do pai uma coisa, ela chega na igreja e tem os tios super legais, que conhecem as coisas e sabem da vida, e ela ouve a mesma coisa do tio. O tio falou a mesma coisa. Depois tem aquela moça que trabalha no ministério infantil e que ela é super descolada e alegre, linda, maravilhosa, e a menina pergunta para ela e ela fala a mesma coisa. Daqui a pouco a criança fala, deve ser verdade, está todo mundo que é relevante para mim falando a mesma coisa. Então, múltiplas influências. A criança precisa, conforme ela vai... Por quê? Porque lá fora ela vai ouvir outras coisas. E não tem como tu evitar. Não dá para trancar no baú e jogar a chave fora. As crianças vão ouvir outras influências. Mas que importante se aquelas pessoas que são mais significativas estão dizendo a mesma coisa, que Jesus é importante, que pessoas são importantes, que é importante obedecer a Deus, que nós precisamos pedir perdão quando nós erramos, que nós podemos confiar que Deus vai cuidar de nós, e por aí vai. Princípios, as crianças precisam ouvir esses princípios, e princípios aplicados. Múltiplas influências. A próxima coisa é o princípio do exemplo, que já falei por questão dos pais, mas elas precisam olhar o exemplo de outras pessoas. E aqui nós precisamos cercar as famílias, porque existem famílias que por várias razões, um dos pais não está presente, ou não está presente fisicamente, porque partiu, porque faleceu, ou não está presente emocionalmente, por causa das lutas que ele ou ela tem. Gente, a gente pode adotar essas crianças. Adotar assim de, você é meu amigo, não, vamos junto. Tem um dos guris lá da Conde, que filho de um grande amigo meu, e ele é um bom pai, o problema não é isso, mas é que ele gosta de brincar daquele jeito que guri gosta, ele é fortinho, sabe? Ele gosta de brincar de lutinha. E eu tenho esse mau costume também. Então ele chega e ele quer lutar comigo. Por enquanto eu ainda estou ganhando dele, mas ele tem 8 anos, daqui a pouco a coisa vai ficar meio séria. Mas por enquanto eu ainda estou, né? Gente, ele vem falar comigo. Aí quando acontece alguma coisa, ele vem contar para mim. E ele, gente, eu quero estar presente na vida desse guri. Eu quero continuar lutando com ele. Eu quero continuar fazendo coisas com ele. Até quando eu não aguentar mais lutar com ele. Eu vou fazer outra coisa, não sei. Mas o fato é, e ele precisa ver o exemplo. Ele precisa ter esse contato. Não podemos deixar as nossas famílias nucleares sozinhas. Porque vão haver momentos que, como pai, eu estou extremamente cansado, estou quase desistindo. Aí eu preciso de alguém que chegue junto do meu filho e encoraje o meu filho. E talvez ensine o meu filho. Nas igrejas onde eu pastoreio, eu costumo dizer assim, que a criança, quando ela é apresentada aqui, consagrada a Deus aqui, ela se torna responsabilidade dessa comunidade inteira. Então, se eu vejo ela aprontando em algum lugar, eu vou chamar a atenção. E eu já aviso os pais para falar, olha, é isso que nós estamos falando. Claro que tem que ser com cuidado, da maneira adequada e tal. E volta e meia dá rolo, né? Porque pai fica tudo assim, ouriçado quando alguém chama a atenção do meu filho. Mas nós precisamos fazer isso.
Com jeito, com carinho, de novo, da maneira adequada, mas são nossos filhos. Por fim, o terceiro princípio que eu quero destacar aqui é o princípio do amor. João diz que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Cristo pelo modo como nós nos amamos. O que é que as nossas crianças têm ouvido de nós? O que as crianças têm percebido no nosso meio? Como é que nós temos ajudado? As crianças veem Jesus manifesto entre nós? Ou talvez em casa ela ouça aquelas críticas a irmãos da igreja. Bom, razão para criticar nós temos, tá? Tem uma lista comprida. Esse cara isso, aquele cara aquilo. Gente, muito cuidado, porque a criança está ali com o radarzinho ligado. Eu lembro anos atrás, quando um dos meus filhos, com 6 ou 7 anos de idade, chamou o presidente de ladrão, o presidente do Brasil de ladrão. Eu falei, mas por que tu acha que ele é ladrão? Porque tu diz. E tinha toda a razão. Eu falei, filho, papai está errado. Ele não é ladrão? Não, não é isso. A pergunta não ficou mais. O fato é o seguinte, filho, eu não sei. Eu tenho a impressão que sim, mas não é esse o ponto. Aí tivemos uma conversa longa com isso. Mas de onde é que ele aprendeu? O que as crianças percebem? O quanto que as crianças percebem amor? Não só entre vocês como família, mas na igreja. Elas sentem amor na igreja. Nós temos um compromisso de passar isso para os nossos pequenos. Elas têm que se sentir amadas aqui. Amadas não é que não serão repreendidas, mas é pelo modo como nós nos amamos que elas vão saber que nós somos seguidores de Jesus. Porque se eu falo de Jesus continuamente e não demonstro amor de forma prática, ela não vai acreditar. Eu quero olhar uma última passagem com vocês, que é Salmo 127. Salmo 127 nos fala sobre a responsabilidade de Deus na criação dos filhos. É uma passagem muito usada também, imagino que vocês já tenham, uma vez ou outra, trabalhado com isso. Nós lemos assim, Salmo 127, de Salomão. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Eu quero falar com esperança para vocês, porque o mais provável é que vocês vão investir na criação dos seus filhos, vão se dedicar, sempre de uma maneira imperfeita, tá? Nunca vai ser perfeita, porque a gente é gente. Mas você vai se dedicar, e o mais provável é que, num momento ou em outro, seu filho parta o seu coração. Pode ser uma dor breve, pode ser uma dor longa, pode ser uma grande frustração, não sei. E espero que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que essa dor seja a menor possível ou, se possível, inexistente. Mas o fato, eu quero te dar esperança, porque os primeiros versículos dizem, se o Senhor não construir, é inútil trabalhar na construção. Ele não está dizendo que não é para trabalhar na construção. Ele está dizendo que se não for junto com Deus, o meu trabalho é inútil. Se o Senhor não vigia, não adianta eu vigiar. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Você vai fazer o máximo possível pelos seus filhos, eu acredito nisso, eu recomendo que você faça isso. Não deixe para depois. Não espera crescer. Investe o tempo. Não ponha na sua cabeça, não, agora eu preciso investir mais no trabalho, depois eu vou investir nos meus filhos. O depois não chega nunca. Invista, trabalhe, porque o que você coloca nos seus filhos, primeiro que vai trazer frutos espirituais, segundo que vai trazer paz para a sua casa. Mas tudo que você fizer tem que ser debaixo da poderosa mão de Deus.
rogando e orando: Senhor, eu não sou um pai competente. Eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui, mas olha, se o Senhor não botar a mão, tudo que eu faço é inútil. Se o Senhor não fizer uma intervenção aqui, não quebrar o coração do meu filho, não, eu vou te obedecer, mas é o Senhor que tem que fazer o milagre. Gente, nós precisamos de Deus para isso. E precisamos crer, porque a palavra promete que Deus vai fazer isso. Que Deus vai botar a mão, que Deus vai completar as lacunas que nós temos pessoalmente. E eu tenho um dos meus filhos que não está andando com Deus, meu coração é muito machucado com isso, e talvez você também tenha. E alguém pode perguntar: Daniel, mas você tem alguma culpa nisso? Olha, eu tenho a culpa de não ser um pai perfeito. Não fui. Eu não tenho culpa da decisão que ele tomou. Isso aí é responsabilidade dele. Mas realmente, eu não posso dizer, eu fiz tudo perfeito. Não, não fiz. Mas eu fiz o melhor que eu posso, e eu sei que se eu fiz no Senhor, e eu fiz, o Senhor gerou as condições necessárias. Meu filho, infelizmente, decidiu não seguir a Jesus. Então, uma vez que você se coloca na dependência de Deus, e você diz assim: Senhor, eu vou fazer o máximo que eu posso. Talvez meu máximo, numa escala de 0 a 10, é 3,5. Mas é o máximo que eu posso, Senhor Jesus. O Senhor completa. E repara só o que diz o final do verso 2. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Querido, descansa. O primeiro princípio é o princípio da dependência. O segundo princípio é o princípio do descanso. Você não é responsável pelo destino eterno do seu filho. Você é responsável por investir, por orar, por se quebrar, por investir nisso. Mas, em última análise, cada um de nós responde por si mesmo diante de Deus. Invista no seu filho. Se jogue pelo seu filho. Trabalhe, converse, ore, leia a Bíblia, estude, faça tudo. Em última análise, está nas mãos do Senhor. E descansa, porque se tem alguém que ama teu filho, mais que você, é Deus. Eu preciso me pregar essa mensagem várias vezes, tá? Porque tem vários momentos que eu fico aqui angustiado. E aí eu olho não, descanse, porque o Senhor concede o sono. E o último princípio que ele ensina nos versos de 3 a 5, é o que eu chamo do princípio da bênção dos filhos. Hoje em dia, filho não é visto como bênção, é visto como desafio ou como dor de cabeça. Tem gente que calculou que se você fala de uma faculdade, de uma escola particular e coisas assim, criar um filho custa mais ou menos o custo de um apartamento. Aí você pode escolher, tu quer um apartamento ou um filho? E a pergunta não é tão fácil de responder, gente. Tá? Porque eu conheço vários casais cristãos que falam: pai, eu vou ter um filho só, porque é tão caro criar filho. É caro criar filho, é caro, não tenha dúvida. Mas, gente, eu vou fazer o máximo que eu puder na certeza de que Deus vai completar isso. O que não quer dizer que eu vou ter filho e deixar filho passar fome no mundo. Mas quer dizer que eu vou fazer tudo o que eu puder. Mas filhos são herança do Senhor. Filho é bênção. E eu gosto muito dessa ilustração. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Já ouvi muitos estudos dizendo quantas flechas tinha que ter numa aljava, mas, gente, não é isso que a passagem está falando. Ela está dizendo que como é feliz aquele que tem o que ele precisa de filhos, o que ele deve, o que o Senhor lhe designou. Flecha é uma coisa interessante, que uma flecha não dirigida pode machucar muita gente. Flecha é um instrumento de defesa, mas se eu jogo a flecha sem olhar para onde, eu não faço ideia para onde ela caiu. Flecha tem que ser dirigida, ela tem que seguir numa direção. Então ele diz que filhos são como flechas na mão do guerreiro. E ele completa dizendo: não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A ilustração que ele usa é que, em geral, quando havia julgamentos naquela época, os filhos vinham junto com o pai, toda a casa, e aí incluía muitas vezes filhos, filhas, genros, netos, era toda uma tribo que vinha e que honrava aquele patriarca e falava: esse é um homem fiel. Eu não sei o que meus filhos vão dizer de mim.
Várias conversas que eu tive mesmo com esse filho que não segue a Jesus, ele já me falou, pai, tu é fiel, tu segue a Deus. Eu vejo que tu segue a Deus. Eu não quero. Mas eu vejo que tu segue a Deus, tu é um cara fiel. Claro que eu preferia que ele completasse dizendo, tu é fiel, eu também quero ser. Continuo orando. Quem sabe um dia Deus vai me conceder essa alegria. Tenho orado diariamente por isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que essa responsabilidade que Deus nos dá, eu acho que quase nada espelha mais o amor de Deus por nós do que o nosso amor por nossos filhos. Pensa comigo. Se nenê nasce depois de 9 meses, dá um trabalhão, especialmente para a mulher, custa caro, gera dor, gera transformações no corpo da mulher, você tem que fazer um tal de um enxoval, que é uma coisa louca, e parece que não tem mais fim. Aquela criança nasce com cara de joelho. Desculpa, gente, eu tenho uns bebês que nascem feio mesmo, tá? Os meus, inclusive, tá? Eles são lindos, os meus eram maravilhosos, mas eles tinham carinha de joelho. E na hora que eles nascem, tudo enrugadinho, tudo sujo, não tem nenhum pai ou mãe minimamente saudável que eu não diria, eu dou minha vida por ele. Gente, é um vislumbre do amor de Deus por nós. A gente faz besteira, a gente erra, a gente desrespeita, a gente desobedece, a gente peca. E Deus olha para nós, olha que lindo. Já viu o Pai Novo? Ah, que lindo, olha, ele está sorrindo para mim, está nada, está ali, está babando. Mas não é lindo. Eu imagino Deus olhando para mim e falando isso, olha que eu falo, para aí, Deus, tu sabe quem eu sou? Eu sei, e tu é lindo para mim. Então, quando Deus fala que filhos são bênção, não quer dizer que eles serão todos ricos, maravilhosos, lindos, saudáveis, e todos vão fazer medicina e você vai ter 4 filhos médicos que vão garantir o teu futuro. Não, quer dizer que ter filhos é bênção, porque você vai investir em vidas, e você vai de alguma maneira sentir um vislumbre do que significa esse amor de Deus por ti e por mim. Ter filhos, criar filhos, cuidar de filhos, é uma bênção, porque é talvez o que mais, certamente na minha vida, o que mais me fez orar. Nada me fez orar tanto quanto filhos. Nem doenças. Filhos me fez orar mais. Filhos nos demonstram ou trazem à tona não só esse amor de Deus, mas a impotência que às vezes a gente tem de querer entrar naquela cabecinha e mudar aquela cabecinha. Eu imagino Deus comigo. Daniel, já te ensinei, cara, eu vou jogar um raio na tua cabeça. Ainda bem que ele não faz isso, né? Mas filhos são bênção para nós. Eles dão trabalho, vão te fazer passar a noite acordado, vão gastar um monte de dinheiro. Filhos são bênção para nós. Esse é um princípio que nós precisamos preservar. Eu quero concluir dizendo que Deus, ao planejar, Deus podia fazer criança nascer de abóbora. Já pensou, abrir a abóbora, nascia a criança, né? E Ele cuidava, e Ele cuidaria melhor do que nós cuidamos, tá? Mas Ele escolhe nos dar esses seres e nos confiar esses seres. Não são nossos, eles são temporariamente sob o nosso cuidado, porque Ele quer mexer com a nossa vida. Minha oração por mim e por você é que a gente saiba reconhecer a mão de Deus nessa excelente, nessa sobrenatural tarefa de criar os filhos. Baixe sua cabeça, ora comigo. Senhor, nós olhamos rapidamente hoje alguns princípios sobre a nossa responsabilidade na criação de filhos. Em primeiro lugar, eu quero orar por mim e pela Ana Paula, pela minha esposa, mas quero orar por cada um dos meus queridos aqui também, pedindo que o Senhor nos traga descanso em Ti com respeito à criação dos nossos filhos. Sabendo que nós não somos pais perfeitos, mas que isso não nos isenta, não nos dá desculpa para não darmos tudo de nós para investir nessas vidas que nos são confiadas por um breve período de tempo. A minha oração é que, primeiro, como famílias, nós sejamos profundamente comprometidos com a criação de filhos para Deus. Mas como igreja nós sejamos apoiadores uns dos outros na criação de filhos para Deus. E que por fim, Pai, a gente possa confiar em Ti, sabendo que o Senhor é o maior interessado nessas vidas preciosas, Pai, que muitas vezes se perdem. Enche o nosso coração de amor pelos nossos filhos, de dedicação, de ousadia, Pai, de coragem para enfrentarmos os vários desafios que nós temos. E que pela Tua graça
os nossos filhos, cada um deles, e aqui eu incluo, inclusive o meu Rafael, tragam glória ao teu nome, Pai, pelo modo como eles andam, pelo modo como eles se quebrantam na tua presença, pelo modo como eles te buscam. Usa-nos, Pai, para a tua glória e usa nossos filhos nesse mesmo sentido. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.